o Emílio para falar antes, né? Porque o Bernardo é uma pessoa muito especial. Essas coisas que a vida te prepara, né? Eu nunca imaginei que o Bernardo falaria para a minha turma de faculdade de medicina, né? Meus colegas e assim, iniciais, né? Dos primeiros momentos da vida médica, com tanta emoção, com tanta vivência intensa, né, de passar na Faculdade Nacional de Medicina, ter cabelo cortado, ser humilhado e ver o Emílio naquela luta nas escadarias da sociedade, conclamando a gente a lutar contra os marginais. E um dos troteiros era o Osmar Terra, que é ministro, né? Desde sempre era um cara invasivo assim, e agressivo. Então, sem falar de política, falando apenas da nossa história de médicos e estudantes de medicina. Então, aí eu vim para Belo Horizonte, o Bernardo foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui. Então, ele é muito importante para mim, né? E talvez uma das pessoas mais cultas que eu conheci na minha vida. Ele é muito mais novo do que eu. E eu brinco até na minha onipotência que, se ele fosse um pouquinho melhor, eu tinha que estudar para conversar com ele. Mas, enfim, né? Eu tenho que estudar e não vai adiantar, porque o Bernardo tem um conhecimento. Ele é formado em psicologia, tem... Bernardo, eu não consigo decorar, não. O mestrado, doutorado fora, Não, o mestrado e o pós-doutorado. doutorado foram aqui em Belo Horizonte, mas eu fiz 2 pós-doutorados na Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos. Em linguística, né? Um em literatura e subjetividade, porque o meu mestrado e o doutorado foram em letras. Aí um pós-doc foi em literatura e subjetividade e o outro foi em psicologia do desenvolvimento humano e resiliência. Pois é, e o Bernardo se caracteriza, eu queria falar, né, sem prolongar muito, para não perder o tempo dele, ele e alguns colegas aqui presentes, os meus amigos, de um modo geral, se caracterizam por uma qualidade que eu estou tentando estudar. É muito pouco falado em psicanálise, né? Que é a bondade. Bondade precisava ser mais estudada, ser mais discutida, ser mais falada, né? Porque sobre a maldade tem milhares de textos, né? Mas sobre a bondade não tem. O que é bondade? É a capacidade de ver o outro, a capacidade de viver a alteridade, né? De levar o outro em conta realmente, né? Como alguém semelhante a você. E o Bernardo tem essa capacidade assim, de uma forma muito acentuada, né? E sempre me emociona quando eu falo isso, porque já me passou até carões, né? Sabe? Então, outro dia a gente estava almoçando, com todo respeito, e eu vi um rapaz, uma pessoa, uma figura humana, que sabia que era humana, né? Mas de um shortinho rosa, com uma camiseta, tinha pelos na perna, mas coisas femininas, então eu não sabia se era um homem virando mulher ou se era uma menina virando homem. E eu olhei, e ele me chamou, passou um carão, porque a minha curiosidade não resistiu, eu olhei para a figura, né? E ele falou assim, isso aí não se pode fazer e tal. E eu falei, parabéns, né? Mas não deu para não olhar, porque é uma coisa assim tão... E aí você vê que lá no fundo os seus preconceitos existem, né? Isso é de uma importância. Emílio, marcaremos sobre preconceito qualquer dia desse, em uma live. Então vou passar a Wanda, que chegou. Wanda, o Bernardo é um grande amigo, viu, querido? São meus amigos de sempre, Bernardo. Então, o Bernardo então, tem um curso que ele pôs na internet, inclusive, sobre mitologia feminina, que é um curso perfeito, é um curso longo, né? Longo, tem vários dias. Eu fiz esse curso, eu promovi isso aqui na Sociedade de Psicanálise de Minas. E o Bernardo vai desde Diana até Iemanjá, né? Ele passa pela mitologia brasileira, afro, essas coisas todas. Então, é de uma importância, eu acho, né? Porque os mitos, só para lembrar, é o que o homem usou e usa até hoje quando não compreende as situações, né? Então, a mitologia é de uma grande importância. Então, vou passar a palavra para o meu querido Bernardo, meio filhote meu, apesar de saber muito mais do que eu.
Vai lá, Bernardo. Bom dia. Espero que vocês estejam me ouvindo. Quero agradecer imensamente Emílio, que eu vinha conhecer por meio do Sérgio, um cara de um coração, de uma bondade, de uma generosidade, de uma disponibilidade emocionante. Agradecer muito a Daniele, que está aqui também dando suporte para a gente, que a gente já conhece do Grupo Mineiro de Winnicott. E o meu irmão mais velho, Sérgio, que é um cara que eu amo, que quando ele fala comigo, e às vezes a meu respeito, ele tem também essa generosidade incomparável e que me emociona demais, porque é um cara que é seguramente uma das pessoas mais importantes da história da minha vida. E estar junto com vocês, a maioria aqui, colegas do Sérgio, para mim é muito emocionante. Quero dizer que o que a gente vai trabalhar aqui é uma pequena parte desse curso ao qual o Sérgio se refere, que é um curso de mitologia feminina. É um tema que eu venho trabalhando há muitos anos, porque no meu mestrado eu trabalhei com a mitologia de Maria na transição da Idade Média para a Idade Moderna. E aí eu fui trabalhar com um modelo que esse mito mariano medieval resgata, que é o modelo da Grande Mãe. E fiz uma recuperação desde da pré-história até o começo da Idade Moderna sobre esse mito da Grande Mãe. E a partir disso outros desdobramentos, inclusive porque essa mitologia mariana ela tem um contraponto nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, que é a figura ascendente do diabo também, dentro desse panorama do imaginário do que vai se chamar de Ocidente. E com isso também trabalhando com referências diversas da mitologia feminina, inclusive com figuras ligadas ao que se chama de mal. E isso, eu concluí minha dissertação de mestrado em 96, e desde então, muitas demandas para falar sobre mitologia feminina, e é um tema que eu gosto muito, e aí ampliando para outras mitologias. E não parei mais de estudar, nem de trabalhar com isso, e esse curso que hoje está disponível, ele é um curso muito sintético, mas foi gravado em 10 horas, editado em 10 horas, né? A gravação durou mais, obviamente, e está disponível. E eu fiz um recorte que eu queria trazer para vocês algumas condições fundamentais e algumas condições que são mais inusitadas. Eu gostaria de trazer para vocês situações de uma mitologia que talvez vocês não tenham uma presença cotidiana da percepção do que essa mitologia representa. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui e espero que fique visível. Se não estiver visível, qualquer coisa, vocês me orientem, por favor, vocês me falem, tá? Então, desculpe. É uma apresentação que eu fiz especialmente para este grupo que me convidou e para as pessoas que estão... A Lucy está aqui também presente. Bom dia, Lucy, bem-vinda. Então, as pessoas que fazem parte da minha rede de contatos também e que tiveram possibilidade de, nesse sábado de manhã, que aqui em Belo Horizonte está céu totalmente azul, um dia muito fresco, muito bonito, e outros lugares do Brasil também, que vocês sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Mas o motivo de tudo foi o convite do meu amigo, um cara maravilhoso, que é o Sérgio, e preparado pelo Emílio de uma generosidade assim, que é emocionante falar, ouvir o Emílio, impressionante. Pessoal que formou na Faculdade de Medicina, Faculdade Nacional de Medicina em 74, né? A famosa FNME 74. O modelo que está aqui nessa tela é o modelo de uma grande mãe, né? São modelos antigos, pré-históricos, de culto à mulher, mas é uma mulher reprodutora, que é a origem da vida. E nós vamos começar, deixa eu ver se eu consigo passar essa tela.
Bernardo, deixa eu só te Oi? falar uma coisa Por interessante. favor, meu Na querido figura Emílio. da direita, eu não vi uma mulher, eu vi um casal. Parecia dois Cara, que corpos interessante. acasalados, Agora que você está falando, estou abraçando. O pensando. da esquerda é menos claro, mas o da direita É, parecia um casal com a cabeça no é ombro, né? Outro verdade. abraçado. Coisa curiosa, né? É Depois é que verdade, cara. ficou, parece É como que a gente vê, né, cara? É lindo. Pois é, interessante. o mundo é o que a gente vê, né? O mundo é o que a gente vive na interação com ele. É Bonito. verdade. É. Então, mas essas figuras elas são chamadas Vênus, porque é uma remissão a um modelo feminino fundamental, mas que está ligado também à origem de tudo. E talvez isso também nos inspire em pensar num casal, porque a nossa visão hoje da origem de tudo é a união do, do amor, né? Mas, nesse caso, esse modelo arquetípico, esse modelo de divindade, é um modelo que traz várias características importantes, nós vamos trabalhar com elas para depois ir para outras referências mitológicas femininas. Eu vou, antes de passar um pouco mais sobre o fenômeno da... Eu estou muito emocionado, o Sérgio fala, eu fico muito emocionado. Antes de eu passar para o modelo feminino da Grande Mãe, eu quero comentar o que é a mulher na mitologia. De um modo geral, a mulher, como criança, não existe. Exceto se já quando ela for criança, ela estiver já manifestando algum traço da sua divindade, do seu caráter sagrado, do seu caráter maravilhoso ou miraculoso. Como é o caso, por exemplo, de Ártemis ou Diana. Quando ela nasce, ela é gêmea, né? E ela vai ajudar a mãe a fazer o parto do irmão. E nesse momento ela vê as dores do parto da mãe e ela se propõe a nunca ter filhos, o que dentro de um certo conceito é chamado de virgem. Eu vou explicar isso para vocês também com mais minúcia. Então, aí Ártemis, por exemplo, mesmo sendo virgem, ela acabava sendo uma mulher a qual se dirigiam cultos para o parto. E estaria também associada, de alguma maneira, à fertilidade, embora ela fosse associada à natureza, aos bosques, às florestas, às águas dos bosques e também, como se sabe, à lua e à caça. Então, esse fenômeno do nascimento dela é um fenômeno que já está presente. Agora, é claro que muitas vezes essas entidades já nascem sem ser infantis. No caso de Maria é diferente, por exemplo. Maria, a gente sabe muito pouco dela através dos evangelhos chamados canônicos ou os evangelhos oficiais, mas a gente tem muitas informações a respeito dela que a própria igreja absorveu em relação aos evangelhos apócrifos, principalmente um chamado Proto-Evangelho de Santiago. E aí se fala do nascimento da gravidez, aqui à direita uma imagem de São Joaquim e Santa Ana. Os nomes deles, inclusive, são nomes que chegaram a nós por meio dos evangelhos apócrifos, né? E são reconhecidos santos pela Igreja Católica. E aí se fala do nascimento dela e de como que ela foi encaminhada para viver em um ambiente totalmente fechado, porque ela já foi considerada uma entidade sagrada do mais alto nível de sacralidade. E depois, quando ela sai de lá, como que vai acontecer, qual que é o ritual que vai ocorrer para que ela venha a ser entregue, sem nenhum sentido pejorativo nisso, que ela venha a ser entregue para José. Então, esses casos são tratados, mas não por causa da infância propriamente dita, mas principalmente por causa dos fenômenos que existem no momento da infância e como que isso já prenuncia a sacralidade e a grandeza dessas divindades. Na adolescência,
também a mulher não é caracterizada dessa maneira, especificamente, porque a adolescência é uma construção cultural, né? A adolescência não é um fenômeno que existe na vida humana. Existe, sim, a puberdade, mas não a adolescência em si. Se você falar de sociedades menos complexas, como indígenas brasileiros e outras populações semelhantes ao longo do planeta, existe um rito de passagem por meio do qual a pessoa deixa de ser criança e passa a ser adulta. Ela deixa de viver na vida infantil e passa a participar da vida adulta dessas sociedades. Então, a adolescência como tal, ela não é uma marca, mas a menstruação, sim. Então, existe uma mitologia muito vasta, muito complexa a respeito da menstruação, que é o surgimento da mulher que procria. E, a partir disso, vários mitos vão ser desenvolvidos, principalmente ligados à lua, porque o período menstrual, ele originariamente, né, agora com a mudança de hormônios e luminosidades que as sociedades trazem ao longo da noite, de muitas mudanças hormonais e comportamentais, os ciclos menstruais eles são mais oscilantes, ou às vezes até interrompidos, né? Mas essa sincronicidade do ciclo menstrual com o ciclo lunar, ter a mesma duração, isso levava a fenômenos que eram inexplicáveis. Ou seja, primeiro, o ser humano olhava para o céu. O ser humano é o ser vivo que olha para o céu, né? Isso é uma coisa também muito singular. Olhava para o céu e, às vezes, à noite tinha lua, às vezes não tinha, às vezes a lua era um traço fino, às vezes a lua estava cheia, às vezes a lua estava meio ovalada. E por que isso acontece? Ninguém sabe. E, junto com isso, uma mulher sangrando na mesma etapa de um determinado momento da Lua, num plenilúnio, possivelmente. E isso intrigando e precisando de explicações. E, a partir disso, então, essa associação. Tanto que a palavra menstruo ou menstruação e a palavra mês tem a mesma origem etimológica. Não é? O mens, aí ele significa mês, e que estaria ligado também à lua, propriamente dita. Então, é um fenômeno universal, esse fenômeno da menstruação e da relação da lua com a fertilidade, com o feminino, com a gravidez, muitas vezes. Agora, a jovem, ela é também muitas vezes considerada virgem, ela é a concentração de todas as potencialidades, e aí ela é, então, o ponto de fertilidade. E, por isso, a moça que menstrua, ela é cercada de tabus ao longo de todo o planeta. Agora, já menos, mas, por exemplo, quando eu era jovem também, havia várias conversas, né, que foram aos poucos diminuindo, que a mulher menstruada ela não podia lavar o cabelo, não podia bater o leite para fazer manteiga, não podia fazer várias coisas que isso poderia atrapalhar, porque a energia sexual, ou a energia de vida, ou a energia potencial que haveria, ou que há, não há como dizer que não, que haveria na mulher que vai ter sua primeira menstruação, ou a mulher que é virgem, é considerada como uma energia extremamente forte e indomável, e que poucos têm capacidade de lidar com ela. A mulher, propriamente dita, a mulher que está fértil, que é grávida, que já deu à luz, é a chamada grande mãe. E nós vamos ver um pouco mais a respeito disso. Ela é uma mulher que é associada à origem de tudo, e inclusive à origem do universo. E a mulher velha, ela tem um valor binário. Às vezes ela é a sábia, aquela mulher que vai orientar, inclusive em relação ao encaminhamento das soluções e o encaminhamento para o mundo dos mortos, mas muitas vezes, por ela ser infértil e às vezes decadente, ela é também tratada como uma entidade demoníaca. E existe também o mito da mulher fatal, a femme fatale, que é definitivamente a mulher demoníaca, a que desorienta o homem, a que
quebra tabus, a que desperta o mal, a que provoca desastres e catástrofes e pragas, a que pode fazer com que o mundo acabe, pode estar associada à conexão com as forças destrutivas ou forças malignas e assim por diante. Geralmente são essas as categorias femininas que a gente encontra. No caso da Grande Mãe, ela está associada ao nascimento de tudo e ao nascimento, consequentemente, do universo. Então, para a maioria das culturas mais remotas, historicamente dizendo, a origem do universo foi associada a uma entidade feminina, que é o que se chama de Grande Mãe, ou arquétipo da Grande Mãe, ou modelo da Grande Mãe. Isso está associado particularmente porque era das figuras femininas, ou das fêmeas, vamos dizer, inclusive animais, de onde nascia a vida. E com isso se estendeu a ideia de que a Terra também era uma grande mãe, porque de repente da Terra surgiam coisas. E se vocês forem pensar, não tanto na nossa realidade cultural, mas principalmente na realidade cultural do povo que passava por invernos mais rigorosos, não sei quem já teve a oportunidade de vivenciar a primavera em locais em que há o inverno muito rigoroso, mas é uma coisa impressionante. Está tudo devastado, seco, cinzentado, quebradiço, e, de repente, do dia para a noite, começa a ficar tudo verde, mas é tudo verde mesmo. A terra começa a brotar. É uma coisa, até hoje, aparentemente inexplicável. Imagina isso há milhares, milhares, milhares de anos, porque é um espetáculo maravilhoso. Então, a origem da vida, daí também o fato de a Terra geralmente ser uma entidade feminina na maioria das mitologias, a origem da vida ela é associada ao feminino. E aí, quando o ser humano começou a se perguntar de onde vem o universo, de onde vem tudo, a hipótese principal vem da mulher, ou vem de uma entidade feminina, de uma divindade feminina, do que quer que seja. Então, essa entidade ela é uma entidade onipotente. E mais do que onipotente, pela capacidade reprodutiva, ela é provavelmente essa primeira manifestação mitológica. E aí ela vai também oferecer à humanidade tudo que há no universo, ou seja, planetas, astros de um modo geral, elementos da natureza, remédios, e também o encaminhamento para o mundo dos mortos. Então a gente vê várias deusas mortuárias, e principalmente as primeiras deusas, as primeiras grandes mães, vamos dizer assim, elas eram tudo ao mesmo tempo. Origem do universo, relacionada aos cultos de fertilidade, ao parto, porque havia uma grande mortandade de mulheres por causa do parto, à semeadura, à colheita, aos remédios, às catástrofes, a guerras, mortes, de uma maneira geral. Tudo acontecia ao redor dessas grandes mães. É claro que, junto a isso, logo houve entidades masculinas que eram associadas ao feminino, né? E aí elas absorviam algumas dessas características ou desempenhavam alguns outros papéis, mas não é o nosso caso aqui. Hoje a gente mal vai dar tempo para poder falar um pouco sobre a mitologia feminina. Bom, essa entidade ela era considerada virgem, ou seja, o conceito que a gente mais tem aqui é Virgo do latim ou o Partenós do grego, mas essa palavra ela tem uma importância muito grande, porque não é um fenômeno anatômico, especificamente. A virgindade ela é considerada muito mais do que isso. A palavra Partenós, no grego antigo, e as palavras correspondentes, por exemplo, em outras culturas, principalmente ao longo do Mediterrâneo, do Oriente Médio, eram palavras que designavam uma mulher que não tem a vinculação com o homem. E isso implicava a mulher ser jovem e nunca ter tido uma relação sexual, implicava a mulher não ter um vínculo com nenhum homem na sociedade,
implicava ela já ter tido relações sexuais e estar em um templo, implicava ela ser viúva, isso variava de sociedade para sociedade, mas o conceito é um conceito muito mais amplo e que é característico da grande mãe ou das grandes mães em geral, e no caso da nossa cultura ocidental cristã, a gente vê isso também presente na história de Maria. Mas a virgindade, ela não era um preconceito nem um tabu, ela era uma condição lógica. Por quê? Porque se essa mulher deu o universo à luz, é ela quem criou tudo. Então não existia nada antes dela, nem junto a ela. Portanto, ninguém poderia tê-la fecundado. Daí uma outra grandeza para esse modelo mitológico, porque a virgindade ela acaba sendo um sinal de pleno poder, sabedoria e compaixão. Por quê? Poder, porque deu à luz o universo. Sabedoria, porque fez o universo perfeito. E compaixão, porque gerou a vida. É ela a origem da vida. Então, veja, o conceito de grande mãe, o conceito de virgindade, por mais que o conceito de grande mãe passe por outras questões, como a gente já falou, morte e tudo mais, é o protótipo de praticamente todos os mitos. E nessa condição prototípica, ela vai se desdobrando, obviamente, mas também vai deixando seus rastros. E a gente pode estudar isso ao longo da história da humanidade e encontrar nas diversas sociedades, nas diversas culturas, e até hoje nos nossos modelos. Exemplo, a gente tem uma negação muito grande da sacralidade feminina na cultura protestante norte-americana, por exemplo, porque é uma cultura monoteísta, androcêntrica, puritana, e aí praticamente apaga-se, não tem santos, não tem santas, né? Não tem adorações para santos e para santas, isso tudo se apaga, mas de repente o inconsciente ele é indomável, o que ele faz? Os norte-americanos criaram a figura da Miss, né? Criaram a figura da primeira-dama. São coisas que depois se expandiram pela sociedade, porque eles sabem vender muito bem, e essas coisas também são importantes para o inconsciente. Mas você vê, há poucas semanas, a Miss Universo aí foi questionada, talvez perca o título, não sei, porque eu só vi a chamada, de fato eu não me interesso tanto por essas coisas, mas o que eu entendi é que ela foi questionada porque ela talvez seja casada ou viva em união estável com um homem, ou alguma coisa assim, ela não pode ser Miss, ou seja, não pode ser virgem, né? E também a gente vê os modelos das grandes mães, como esse aqui que está na tela, sempre com as formas ligadas ao padrão, aos caracteres sexuais secundários da mulher, muito fortes, como a região do quadril, como os seios, né? Aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, que o Emílio comentou, é uma imagem que tem também a região do quadril muito volumosa e tem também os seios. Por quê? Porque são referências principais em relação à fertilidade e ao prosseguimento da vida, a amamentação, a alimentação. Esse feminino ele tem que ser forte, ele é destacado nessas formas. E aí a gente vê também na cultura norte-americana o modelo dos seios fartos, dos seios grandes, né? Eles têm, ou pelo menos tinham durante muito tempo, essa obsessão pelos seios muito grandes. Esse inconsciente ele é indomável. E ele faz parte dessas mitologias. Então, quando a gente estuda uma mitologia contemporânea feminina, por exemplo, a gente estuda esses modelos femininos. Desde do que faz uma cultura como os Estados Unidos criar essa apologia da Miss, ou da primeira-dama, do que for, até a maneira como a mulher vai se manifestando com mais evidência, com mais atração, com mais valores, ou até mesmo com mais riscos de ser demonizada. O feminino ele é muito mais facilmente demonizado do que o masculino. Bom, então, como a gente estava dizendo, essa entidade feminina ela foi demonizada pelas culturas masculinas que sucederam. Por quê? Vamos pensar há 10 mil anos, que é pouco tempo em relação a uma história da mitologia da humanidade, mas vamos pensar um grupo
que vagava pelo planeta aí, com, sei lá, 100 pessoas, mais ou menos, e que não havia uma monogamia, e que não havia também muita clareza de como as relações aconteciam. Então, havia o que hoje a gente chamaria de uma promiscuidade muito grande, e um fenômeno da relação sexual, muitas vezes, era um fenômeno instintivo. 9 meses depois, nasceria um bebê, uma criança. A capacidade cognitiva do ser humano, sei lá, 10 mil anos talvez já fosse bem evoluída, mas há 50 mil anos, não. A capacidade cognitiva do ser humano era a capacidade de que dificilmente faria associação entre a relação sexual em si e a fecundação, porque não se pensaria em um fenômeno de fecundação, como a gente pensa hoje, obviamente, e a origem da criança. Então, quem que é o pai? Ninguém sabe. À medida que as sociedades vão ficando mais complexas, e que se vai percebendo a associação entre a relação sexual, algo que hoje a gente chama de fecundação, e uma paternidade, uma criança, e que também que os homens vão se colocando com um outro tipo de status e de papel na sociedade, inclusive caçando e tendo mais vigor e mais força, isso vai também impondo uma outra mitologia. E essa imposição de uma outra mitologia leva a uma reposição de entidades sagradas. E mesmo os heróis, né? Os heróis, eles vão se tornando mitos, sejam eles demoníacos ou não, mas eles vão se tornando mitos. E mais do que isso, quando uma sociedade se sobrepõe à outra, ela impõe a sua mitologia de diversas formas. Por exemplo, a gente está vivendo hoje um grupo que se impôs a um outro no Brasil e está colocando e trouxe uma imposição de uma mitologia de que a ciência não existe, de que a vacina não é importante, de que a Terra é plana, essas coisas. Esses fenômenos acontecem sempre. Mas em alguns momentos eles duram mais. Eu espero que esse não dure tanto, porque está uma catástrofe, né? Mas em alguns momentos eles duram mais, décadas, séculos, e aí esses mitos vão se repondo. E quando uma sociedade se impõe sobre a outra, as divindades originais vão sendo transformadas em demônios. Porque demonizando esse grupo mitológico, você impõe a sua ideologia e você também impõe a sua ética, porque a mitologia, ela é também originariamente uma organização ética de um povo. Ela serve para explicar os comportamentos, as relações, não só a origem do universo, das diversas partes e dos diversos elementos da natureza, mas ela explica tudo de maneira geral. Então, a gente vê, antigamente, havia, por exemplo, a prostituição como um fenômeno sagrado. Havia uma entidade chamada Ishtar, e Ishtar merecia que as suas sacerdotisas, as pessoas que serviam no seu templo, se prostituíssem, porque isso era um rito de fertilidade. E as mulheres que se prostituíam nesses templos, quando elas saíam desses templos, elas eram consideradas virgens para a população, naquela categoria que eu expliquei para vocês. Ou seja, elas tinham relações sexuais, mas não era porque elas se apegassem a um homem. Inclusive, na maioria das vezes, as relações sexuais eram feitas à noite com forasteiros e, antes da manhã raiar, eles deveriam ir embora. E aí também, uma das razões dos mitos dessas divindades femininas devoradoras serem divindades noturnas e associadas à lua. A gente tem Hecate, por exemplo, como um desses modelos. Então, essas prostitutas, que eram consideradas partes de um culto, que eram orientadas por sacerdotisas que ficavam nesses templos, elas passaram a ser demonizadas também. Eva, também, que está ligada a um modelo feminino de origem, foi também demonizada. Nut, da mitologia egípcia, foi transformada, era à noite, o céu noturno, foi transformada numa serpente que engolia o sol, e depois ela passou a ser também demonizada, porque antes ela permitia que o sol renascesse e trazia a mitologia do dia e da noite e do ciclo infinito, e depois ela passou a ser considerada a serpente que ia destruir o mundo, porque um dia ela ia conseguir devorar o sol e o sol não ia nascer, e o mundo ia acabar.
Então, essa serpente que está aqui na tela, Tiamat também, que é uma avó na mitologia assíria-babilônica, principalmente assíria, ela passou a ser um dragão, uma serpente, uma entidade maligna, semelhantemente ao que aconteceu, por exemplo, com a mitologia grega, em que as primeiras deusas, Geia e Reia, estiveram contra o levante dos deuses e estiveram a favor dos titãs, para que Cronos não fosse definitivamente deposto e Zeus não se tornasse a entidade principal. Então, essas demonizações, elas são muito, muito comuns em relação ao feminino. Bom, já comentei com vocês sobre a questão da prostituição, às vezes a gente vai e a gente vem, e a gente vê que o modelo original da prostituição, o modelo mais tradicional das prostitutas, era um modelo também dessas formas volumosas do corpo, porque, teoricamente, esse modelo volumoso ele desperta essa atração pela caracterização mais primitiva, mais estereotipada, esse modelo que é da mulher com as formas dos caracteres sexuais secundários mais volumosas, que em uma forma muito grande é chamada de esteatopígica. Há essas características, eu vou falando alguns nomes. A esteatopígica é que tem uma forma mais volumosa e mais chocante, vamos dizer assim, mais impactante, mais deformada, e as calipígicas são as que têm as formas mais sutis, mais harmônicas, no sentido do corpo mais jovial. Mas essas são formas que o homem contemporâneo deu, ou esses são conceitos que o homem contemporâneo deu para julgar isso tudo. Porque, do ponto de vista da sociedade mais remota, eram as mulheres muito volumosas que, de fato, tinham o valor. Ao longo da humanidade, a mulher foi sendo emagrecida, principalmente pelo homem, e pela exigência do homem para que a mulher viesse a renunciar da sua autonomia e das suas características de energia potencial feminina. Então, o emagrecimento da mulher ao longo da história da humanidade, para vários e vários autores, é considerado também como uma destituição da liberdade da mulher sobre o seu corpo e sobre o seu poder, sobre a sua autonomia. A mulher vai deixando de ser virgem, nesse sentido de não ser vinculada a um homem. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a Daspu, que é uma grife de moda feminina produzida por prostitutas, geralmente com roupas que são muito justas ao corpo e referentes a um corpo também muito volumoso. Esse arquétipo ele continua conosco, não só nos imaginários das mulheres de grandes seios norte-americanas, por exemplo, como também no modelo tradicional do que era a prostituta sagrada ou a grande mãe, principalmente, e de que hoje ainda está mais ou menos no estereótipo da prostituição. Agora, tanto é que hoje já tem um conceito diferente. Você tem a prostituta e a garota de programa, vamos dizer assim, né? A garota de programa, ela é esse feminino que ameaça menos a sociedade. Daí esse outro nome para uma atividade que, em princípio, é muito semelhante. Muito bem, então, alguns exemplos da mitologia feminina que a gente pode buscar. Hathor, que no começo era essa imagem que é o olho divino, aqui embaixo à esquerda da tela. E é interessante, porque ela não só é a grande mãe, como a gente sabe hoje que existe uma comunicação significativa. A gente sabe hoje pela ciência, né? Porque certamente a humanidade sempre soube disso, né? O bebê nasce, ele vai para o peito da mãe, e na hora a mãe e o bebê estabelecem o contato pelo olhar. A grande mãe, ela é um olho nesse sentido, porque é uma referência para o bebê. E pelos estudos que a gente tem, já desde o final da década de 50, sobre estudos sobre neonatologia, a gente sabe também que o bebê nasce já reconhecendo a mãe, né? Ele já é capaz de reconhecer a voz da mãe, o cheiro da mãe, o gosto da mãe. Há estudos mostrando que o sabor do leite materno é um sabor
muito semelhante ao do líquido amniótico. Então, a criança já nasce preparada. E mais do que isso, né? O que é muito curioso, a criança já nasce sendo capaz de reconhecer um rosto humano. E o primeiro contato com o rosto humano que a criança tem é o olho. Então, essa deusa original, que era esse olho, ela passou a ser uma vaca, como está aqui na tela da direita. A gente vê essa história da mitologia, porque essa vaca não é uma vaca qualquer. Ela tem esse olho sagrado, bem destacado e no centro da imagem. Quando a gente trabalha com estudos de iconografia, a gente percebe qual é a importância de se estar no centro da imagem. E aqui isso está presente nessa imagem de Hathor, e que posteriormente cedeu o seu hieróglifo para o hieróglifo de Ísis, o que nos mostra também que a Hathor ela é esse mito feminino que se desdobrou em outras entidades femininas, mas que se desdobrou principalmente, ou a entidade principal que herdou a maioria das características de Hathor especificamente foi Ísis. Daí terem o mesmo hieróglifo muitas vezes. E aí há outros também que são semelhantes. Falei com vocês sobre Nut, né, que é essa parte superior aqui das duas imagens, com estrelas, porque é o céu noturno, isso é importante. Ela vivia em conjunção com a Terra, que é Geb, que está aqui embaixo. Então, é uma das raras mitologias em que o feminino é o céu e o masculino é a terra, mas há motivos para isso, principalmente porque esse céu ele é a parte de dentro de Hathor. O egípcio acreditava que ele estava dentro dessa grande mãe aí, dentro desse útero celestial, cósmico, e a escuridão geralmente está ligada ao feminino. Então não é o céu com o sol, tanto que o sol é uma entidade masculina na mitologia egípcia. Já mais tardiamente vai ser o falcão ou o sol, vai ser Horus. Mas, então, de Hathor, dependendo da versão, porque à medida que a mitologia vai se diversificando e que o tempo vai passando, ela é recontada de modos diferentes, obviamente, né? Então, de Hathor teria, dependendo da versão, teria nascido, ou dentro de Hathor estaria Nut, que é o céu noturno, o céu escuro, e Geb, que é a terra. Depois nasce Shu, que é o ar, que vai separar. E essa mitologia, nesse caso, ela é quase que idêntica à mitologia, à origem do universo grego, né? Ou seja, só que invertendo um pouco, o céu Uranus e a terra Gaia, ou Geia, eles estavam vivendo juntos também, em uma cópula eterna, assim como Nut e Geb. E, de repente, Cronos surge para separar esse casal, permitir que os outros filhos nasçam, que a vida surja, que a vida prossiga, e aí ele tem essa característica de ser o tempo. Não que Cronos, etimologicamente, signifique tempo, necessariamente, mas ele passou a representar também o fenômeno do tempo, e, no caso da mitologia egípcia, é o ar que vai surgir para separar, e vai ser o espaço para que a vida possa existir. Muito bem, como já falei, aí, de repente, essa Nut ela vai virar a Apopis, a serpente, e uma serpente que vai ameaçar que o mundo chegue ao final. E para a mitologia egípcia, o mundo vai chegar ao final, o mundo vai acabar por obra e graça dessa serpente. Certamente isso está ligado a cultos muito antigos, cultos da serpente, que provavelmente era um dos totens de algumas sociedades, e que depois acaba sendo demonizada à medida que uma sociedade se impõe sobre a outra, que uma comunidade se impõe sobre a outra. Bom, então isso tudo nos leva a ver sobre a questão da androcentria, da demonização do feminino na mitologia, e que a gente encontra, talvez da forma mais complexa e certamente a forma mais familiar para a gente na mitologia judaico-cristã.
essa questão da serpente retorna para a demonização, o que é muito provável em relação aos diversos cultos à serpente que a gente encontra nos povos mais antigos, que a serpente ela estava associada a uma sacerdotisa, a uma mulher, e estava associada também ao culto à árvore. A árvore chamada é o arquétipo da árvore da vida, também uma das referências análogas à grande mãe, ou seja, de onde vem a vida, de onde vem o universo, de onde vem o alimento, de onde vem os remédios, de onde vem a cura, de onde nascem as pessoas. Há várias mitologias que as pessoas ou salvadores nascem das árvores, por exemplo, na própria mitologia maia da América Central também, o salvador vai nascer da árvore. Esse culto antigo em relação à serpente e à árvore vai ser demonizado por uma narrativa masculina. Porque mito, a palavra mito do grego significa narrativa, história, conto, né? E aí isso vai ser demonizado. E a escuridão também vai ser demonizada, aí no caso com uma figura masculina, principalmente, que seria Lúcifer. Curiosamente, porque Lúcifer, do latim lux fer, é aquele que porta a luz, aquele que anda com a luz, aquele que traz a luz. Ele era o anjo mais próximo de Deus, que aí já está na mitologia masculina solar, o Deus identificado com a luz, com o sol. E aí as festas pagãs de adoração do sol, mas festas politeístas, foram transformadas na festa da adoração do Natal, do nascimento de Jesus, né? Porque há uma correlação entre o solstício de verão no hemisfério norte, que é a partir do momento em que o Sol começa a durar mais no dia, porque desde o solstício de inverno o Sol vai diminuindo e na duração dele vai diminuindo ao longo da noite, do dia, né, do período de 24 horas, e a noite vai aumentando. Isso é uma ameaça para a humanidade, ou seja, isso está nesses arquétipos do medo de que o Sol desapareça. E chega um dia a partir do qual a noite começa a diminuir a duração e o dia começa a aumentar. E aí se faz uma festa grande para isso, porque é uma festa ligada à vida. E nesse momento essas festas pagãs representam todos esses cultos, mas para a unificação desses deuses e para a imposição de uma nova narrativa, de uma nova mitologia, se transformou essa festa no Natal e no nascimento de Jesus. É a narrativa que a gente tem hoje. E é uma coisa interessante que a gente encontra também nessa narrativa judaico-cristã, é que o Deus ele deixa de ser terra, ele deixa de ser tangível, ele deixa de ser água, ele deixa de ser árvore, para ser uma coisa abstrata, que é o masculino. O masculino é a razão, então passa a ser uma teologia ou mitologia androcêntrica e também voltada para a racionalidade ou para o pensamento. Então, o Deus ele passa a ser um Deus onisciente, um Deus que pune, que sabe do outro e que se manifesta contra o caos, contra uma ameaça escura, intangível, para vencê-la e para trazer a luz e para trazer a estabilidade, consequentemente trazer também o tempo. Mas o que também é muito interessante citar, eu gosto de comentar isso, ele cria o céu, a terra, os astros, tudo, a luz, obviamente. E aí, no Gênesis, existe uma parte em que vai falando que ele cria os peixes, ele pula os anfíbios, né? Os peixes, os répteis, as aves, e do barro, que é esse arquétipo antigo da Mãe Terra, ele cria um homem. E é interessante que é exatamente nessa sequência que a gente encontra no Gênesis. Ou seja, é muito semelhante à proposta de evolução das espécies, dos vertebrados, né? Peixes, pulos anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Isso, para mim, pelo menos, é um fenômeno muito curioso, que já há 6.000 anos houvesse uma narrativa escrita, né, registrada, porque é quase que certo que isso já vinha de uma tradição oral bem antiga. Alguém quer falar? Tá. Ok.
porque abriu um som, mas tudo bem. Mas essa narrativa androcêntrica, ela foi representada de diversas maneiras. Por exemplo, a gente tem aqui essa imagem da origem da humanidade, né? Deus criando o homem na narrativa pictórica de Michelangelo, e é uma narrativa masculina, né? O Deus é masculino, a origem aqui é Adão, é um homem também, e o modelo é tão racional que a gente vê nessa imagem onde Deus está, a meninge, digamos assim, o modelo do cérebro, que está aqui, ó, nessa próxima tela aqui, a gente vê o modelo aqui do encéfalo, tronco cerebral, tudo, e aqui a mesma imagem na qual Deus se encontra, essa moldura para Deus, né? É a racionalidade, é o masculino, é o androcentrismo que passaram a se configurar como a narrativa oficial das nossas crenças, da nossa mitologia, da nossa sociedade. Bom, esse é o quadro de Lacan, não é? É um quadro chamado A Origem da Vida, e pintado por Courbet, e ficou desaparecido durante muito tempo e foi retomado, se encontrou novamente dentro da fortuna de Lacan, e foi dado como suficiente para pagar os impostos de heranças dos herdeiros de Lacan, e hoje está exposto para quem quiser ver no Museu Orsay, lá em Paris, quase que em frente ao Louvre, e crianças, velhos, todas as pessoas podem chegar lá e passear pelo museu e ver, não há nenhum problema nisso. Mas o quadro chamado A Origem da Vida, essa força feminina, essa referência feminina que está... Eu trabalho com a psicanálise, eu não me chamo psicanalista, eu não fiz uma formação oficial porque eu gosto de ser psicólogo. Sendo psicólogo, eu pago as minhas contas, digamos assim, não preciso prestar uma homenagem a ninguém, embora eu faça regularmente, porque a minha principal referência é Freud, é a psicanálise freudiana, mas tem alguns termos que são muito bem trabalhados e parecem muito significativos. Para mim, pelo menos, o conceito de arquétipo de Jung, eu acho ele espetacular, e quando a gente trabalha com fenômenos da mitologia, é difícil argumentar contra, vamos dizer assim. E esse modelo é um modelo do feminino que, ao mesmo tempo, ele era um modelo sagrado e admirado, mas que, à medida que a mitologia e a cultura foi se tornando cada vez mais androcêntrica, mais centrada no masculino, isso passou a ser demonizado, feio, ridicularizado e assim por diante. Nós vamos trabalhar um pouco com isso. Temos ainda, acho que mais ou menos uma meia hora, né? Um pouco mais do que isso, e vai dar tempo para explorar essa referência mitológica feminina. Desde as mais remotas expressões artísticas e religiosas da humanidade, como a gente vê nessa figura da mitologia australiana, ou da Oceania, aqui à direita, a vulva e a vagina têm sido representadas, seja pinturas rupestres, esculturas, desenhos, objetos de formas análogas. Em princípio, o propósito era o culto à vida, como a gente já falou. Aqui à esquerda, uma cerâmica da população Moche, do Peru, uma população pré-incaica, e que tem um culto à sexualidade e à fertilidade e às formas genitais muito explícito. Em Lima tem, inclusive, um museu só para essas cerâmicas Moche. É muito interessante. Nesse caso, um utilitário, que é essa cerâmica para carregar água, para armazenar e carregar água, transportar, e aqui embaixo também a configuração da vulva. Isso está presente em todas as culturas. Então, todo o conjunto anatômico do aparelho reprodutor feminino tende a ser considerado um ambiente de adoração, é sagrado, é reverência. Mas, como a gente viu, passou a ser ridicularizado. Hoje, há um problema de falar denegrido, porque as pessoas acham que está ligado a um preconceito racial, mas a origem disso há duas possibilidades a mais da origem disso linguisticamente. A própria questão de as coisas serem escuras
e não serem compreendidas e serem consideradas confusas e, consequentemente, sem um valor para explicação e para o conhecimento. E há também a ideia do nigredo, né? Na alquimia, o nigredo ele é esse elemento básico. Então, denegrir é sair do processo de evolução da alquimia, que passa pelo albedo, pelo rubredo, né? Quem trabalha com esses conceitos de alquimia, e aí denegrir seria perder essa sacralidade, porque o processo da alquimia, o nigredo, ele não é ruim, essa base ela não é ruim, ela é o potencial de tudo. Mas vai se desenvolvendo um processo por meio do qual a luz vai se manifestar e a purificação, a clareza vai alcançar, também com essa ideia da luminosidade e da energia e da matéria, ou seja, a matéria ela tende a ser mais opaca e a energia ela é luminosa dentro desses padrões alquímicos, né? Então, denegrir também seria, possivelmente, perder essa aura de sacralidade, essa aura de evolução energética e decair no processo alquímico. Eu quero dizer para vocês que realmente não uso essa palavra com um propósito de preconceito nem de discriminação, definitivamente não, tá? Mas é um termo que se utiliza regularmente. Se for necessário, a gente pode mudar a nomenclatura, mas eu quero dizer que o objetivo aqui ele é realmente para que a gente possa falar dos assuntos com neutralidade, mas também sem perder a riqueza semântica que as coisas podem ter. Mas, por mais que todo esse processo de ridicularização do feminino tenha ocorrido, a gente encontra, por exemplo, na Babilônia Antiga, em que o culto da grande mãe era associado à fertilidade, à prática do sexo, e também, como eu já falei com vocês, à prostituição sagrada. Esses selos ou carimbos que estão aqui, na parte superior da tela, eles demonstram mulheres exibindo as suas vulvas. E isso tudo dentro de uma narrativa sagrada, de um caráter sagrado. Aqui à direita, inclusive, um possível rito de fertilidade. Embora não haja a penetração, a cópula propriamente dita, a gente vê a parte masculina deitada e aqui a manifestação do pênis e a mulher aqui, como a gente vê com os seios bem à mostra, né? Ou seja, os caracteres sexuais secundários bem nítidos, como se aqui viesse a haver, então, talvez um acasalamento, um ritual de acasalamento ou alguma coisa assim. E, da mesma maneira, a gente encontra, nesse mesmo período, nessa mesma cultura, hinos à deusa Ishtar, ou Inanna, dependendo da região ali do Oriente Médio, hinos extremamente eróticos, em que Ishtar ou Inanna se referem à própria vulva como algo a ser acariciado pelo parceiro, no caso ali Tammuz, que é o consorte de Ishtar. Então, que ele deve acariciar a sua vulva, ele deve penetrá-la, e há várias metáforas, inclusive, além da objetividade dessa narrativa. E esse fenômeno também da exposição da genitalidade feminina, ele é encontrado aqui à esquerda uma imagem que é associada a Ísis e a Vênus, a Afrodite, particularmente, com a veste levantada, e à direita a mitologia japonesa, Uzumi, que é uma deusa ligada à dança e ao teatro, mas particularmente nesse ritual aqui em que ela levanta a veste e expõe a genitália, ela está resgatando a deusa do sol, para que a vida possa retornar para a humanidade. Então, ao longo de toda a humanidade, essa manifestação de sacralidade da região genital feminina é encontrado, e não só algo associado à fertilidade, à sacralidade, esse poder da grande mãe, mas também com potenciais mágicos. Se, por exemplo, quando o Uzumi dança e expõe a sua região genital, a deusa do sol, a Amaterasu, ela volta para o mundo, ela sai da caverna que ela havia se recolhido e volta para o mundo, isso tem um poder de movimento, que também tem um caráter de magia. Assim como a ideia da fertilidade, por similaridade às deusas ou às mulheres que representam essas deusas, sejam sacerdotisas ou outras categorias,
essa condição de contaminação ou de extensão dos poderes é uma condição de um potencial de magia, digamos assim. E é algo tão forte que é também o poder de afugentar o demônio. Existe um termo para isso, que é um poder apotropaico, né? Ou seja, literalmente de afugentar o mal, de fazer com que o mal vá embora. E a região genital feminina ela tem também esse caráter. Nós vamos ver daqui a pouco o Freud falando a esse respeito. Mas alguns exemplos aqui, essas dilocais da região da Polinésia, da Oceania, Palau, aquelas ilhas, essas entidades elas eram colocadas em cima da porta ou na parte frontal das casas, para também afugentar os demônios, para que eles não entrassem nas casas. E há também o que a gente chama de Shila Nagig, que eu vou mostrar para vocês agora em sequência, que são imagens celtas, provavelmente do período românico, ou seja, início da segunda metade da Idade Média, e elas são também colocadas nas portas das igrejas, nas portas de casas e, eventualmente, no interior das igrejas, sempre expondo a região genital. Também, alguns teóricos da fé cristã dizem que elas têm o poder, ou a função similar às das gárgulas, ou seja, de mostrar o mal do lado de fora da igreja, o que é demoníaco do lado de fora da igreja. Mas quando a gente estuda a mitologia feminina e o capítulo especificamente da genitalidade feminina, a gente vê que não é isso. A gente vê que existe uma sacralidade, que existe um saber, que existe um poder, e um poder ligado a diversas competências dessa grande mãe, e inclusive ao poder de afugentar os demônios. Eu vou passar um videozinho aqui, vou ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês. E só um instante. Só um instante aqui. Tá. Vamos ver se eu consigo compartilhar essa tela. O vídeo é do filme O Senhor dos Anéis. E é o filme 3. O que acontece é o seguinte, para quem não viu, existe uma entidade maligna que destrói todo mundo, que vai levar o mundo ao caos. Ele é uma entidade das trevas, chamado Nazgûl, porque está associado ao nazismo, né? E ele vem do ar, como se fossem as bombas V2, toda essa narrativa que o Tolkien aproveitou, e ele vai se deparar com um soldado que vai enfrentá-lo. Ele não sabe quem é esse soldado, e é isso que eu acho que vale a pena a gente ver agora. Só um instante, por favor, que eu vou colocar isso para rodar. Então ele fala, "You fool, no man can kill me", ou seja, você é tolo, né? Nenhum homem pode me matar. Agora, esse soldado vai se revelar mulher e vai falar, "I am no man", que é o ponto que nos interessa. Então, no man can kill me, ou seja, nenhum homem pode me matar. Ela fala, "I am no man". Isso, em inglês, tem dois sentidos. Um é, eu não sou um homem, ou eu não sou homem, mas o outro quer dizer, eu sou virgem. Ou seja, não há nenhum homem vinculado a mim. E é esse caráter da virgindade que depõe qualquer poder do mal. Então, o poder da virgem está ligado a isso. Ela já havia castrado ele no sentido de ter decapitado aquele dragão com o qual ele chega. Tá. Então, é isso que nos importa aqui.
Deixa eu tirar esse vídeo. Oh, perdão. Não sei onde eu estou aqui. Estou aqui. Tá. Ok. A gente volta agora para a outra tela, se eu conseguir fazer isso. Eu estou surpreso comigo, muito orgulhoso de mim mesmo. Vamos lá. Ok. Deveria estar aqui. Ok, então, um outro fenômeno interessante. Então, esse fenômeno que nós vamos chamar de fenômeno do poder apotropaico. Ele está ligado à nudez feminina, inclusive que essa nudez feminina ela demonstra o poder, o caráter partenós, o caráter virgem, o caráter de que ela não se submete a homem nenhum. E, por causa desse poder de independência e de dar origem a tudo, ela é capaz de destruir o mal, que é um fenômeno que está associado, quando eu comentei com vocês hoje no começo sobre essa relação entre Maria e o diabo no final do período dos últimos séculos da Idade Média, no começo da Idade Moderna, tem a ver com isso. Bom, eu quero trazer para vocês, então, uma referência da psicanálise, do texto Tabu da Virgindade, do Freud, em que ele vai falar sobre a virgindade em outros povos e questionar isso com o valor burguês europeu que existia. Ele vai citar vários relatos antropológicos por diversos povos e vai dizer que o ritual do rompimento do ímen é um ritual que varia na forma, na idade e na identidade de quem vai realizar o ato. Mas, em geral, não é o marido que faz. E ele vai então propor por que a virgindade é um problema, ou seja, por que isso se torna um ritual? Qual que é a importância disso? A primeira hipótese é um horror ao sangramento, porque o sangue implicaria um horror para a humanidade de um modo geral, uma vez que ele significa como uma ferida ou ameaça de morte, mas ele vai falar, olha, na circuncisão ele é aceito. Então, talvez o problema não seja, de fato, o horror ao sangramento. A outra ideia é uma fantasia de perigo da primeira relação sexual, porque também leva um sangramento. Mas e aí o sangramento antecipado evitaria a angústia de um ato grave, ou seja, o homem não faria com que o homem que é o marido dessa mulher, ou o homem com que viveria com essa mulher para acasalar, para reproduzir, ele não teria cometido um ato tão grave. Mas isso para ele também não é suficiente, porque o que ele vai dizer é que não é só o sangramento, mas a mulher inteira é o tabu. Isso é muito importante, né? Até hoje, a gente vê na sociedade a mulher é um tabu. Os casos de feminicídio mostram isso, o quanto que os homens se desesperam em relação à autonomia da mulher, ou ao fato de a mulher poder escolher, e como que o corpo feminino é tão mais controlado na sociedade do que o corpo masculino. Então, a mulher como um todo ela é um tabu. E aí todas as características femininas, né, menstruação, gravidez e tudo mais. O Freud vai dizer assim, um receio generalizado das mulheres se expressa em todas essas regras de evitação. Talvez este receio se baseie no fato de que a mulher é diferente do homem, eternamente incompreensível, misteriosa, estranha e, portanto, aparentemente hostil. Aparentemente hostil, né? Ou seja, vai para a fantasia. O homem teme ser enfraquecido pela mulher, contaminado por sua feminilidade. Então, mostra-se ele próprio incapaz. O efeito que tem o coito de descarregar tensões e causar flacidez pode ser o protótipo do que o homem teme. Ou seja, a mulher ela é capaz de desvirilizar o homem. Então, Freud vai concluir que o tabu da virgindade está associado ao medo que o homem tem frente ao poder da mulher de castrá-lo. Ou seja, uma angústia de castração. E uma das referências que ele traz é, como está na tela aqui ao lado, uma tela feita por uma mulher, né, Artemisia, uma das poucas mulheres que a gente encontra na história da arte não contemporânea que tem proeminência e que tem um nome reconhecido, Artemisia. E aqui, então, ele vai se referir a Judite e Holofernes e vai falar, quando os mitos ou essas narrativas mostram a mulher decapitando o homem, na verdade, isso está mostrando a narrativa angustiante do homem de perder a sua virilidade frente à mulher.
E aqui um exemplo, mas há outros. O Freud vai dizer o tabu da virgindade e alguma coisa sobre sua motivação foi representado de maneira mais vigorosa por uma conhecida caracterização dramática, né? Ele foi assistir a peça Judite e Holofernes, e vai falar que o primeiro marido dela, isso que também é interessante, que não está muito fresco na nossa mente, ficou paralisado na noite nupcial e nunca mais ousou tocá-la. E na peça, a Judite fala assim: minha beleza como beladona, seu deleite traz a loucura e a morte. Quer dizer, o pavor que isso impõe ao masculino. E que a gente encontra em diversas outras formas, sejam na literatura, na arte, até mesmo em narrativas no nosso próprio consultório, e outras histórias. Por exemplo, Dewey, que é o cara que... cara parece uma coisa, novamente, desrespeitosa, me desculpa, mas não é. Mas a pessoa que fundamentou o metodismo, a religião metodista, na sua primeira noite ele não conseguiu, ele ficou apavorado com a nudez da mulher dele, porque ele achava que as mulheres não tinham pelos pubianos. Ele tinha um modelo de criança da mulher, e ver a mulher com os pelos pubianos foi apavorante para ele. Bom, eu vou ir um pouco mais adiante. Aqui o Freud vai falar sobre essa angústia da castração. E, ao final, aqui ele vai falar: a decapitação é nossa conhecida como símbolo substituto da castração. Judite é a mulher que castra o homem, que a deflorou, que constitui justamente o desejo da mulher recém-casada. Tá. E aí ele passa para falar sobre a Medusa. À direita, uma imagem que está relacionada a esse texto. Eu vou ler com vocês, nós vamos chegar lá, para vocês não ficarem muito presos à imagem, não. Então, se a cabeça da Medusa toma o lugar de uma representação dos órgãos genitais femininos, então a gente está em outro modelo da mitologia, né? A Medusa como algo horripilante. Isso, se isso isola seus efeitos horripilantes dos dispensadores de prazer, pode-se recordar que mostrar os órgãos genitais é familiar, sob outros aspectos, como um ato apotropaico, que é esse ato de afugentar, né? De afugentar o mal, afastar o mal. O que desperta horror em nós próprios produzirá o mesmo efeito sobre o inimigo, de quem estamos procurando nos defender. Lemos em Rabelais como o diabo se pôs em fuga quando a mulher lhe mostrou sua vulva. Então, também um outro exemplo da literatura. E à direita, a imagem. A mulher se mostra nua, ou seja, entre aspas, castrada, porque ela não tem o pênis, mas por ela ser inteira, ela não ter o pênis, e ela ter a sua integridade e, consequentemente, a sua energia vital, o seu poder, o homem, o masculino, se apavora. E aí ela afugenta o mal, tanto quanto assusta o homem pelo seu poder de desejo sexual, de energia, e até mesmo de o homem se desfalecer depois do orgasmo, e ela estar ainda inteira. Bom, mas em um texto mais tarde, o Freud chama a atenção para o fenômeno da angústia da castração, para falar do mito da cabeça da Medusa. Para ele, a decapitação da Górgona quer dizer, o texto é o próprio sobre a cabeça da Medusa. Para ele, a decapitação da Górgona é inequivocamente uma representação da angústia de castração. Ocorre quando o menino, que até então não estava disposto a acreditar na ameaça de castração, tem a visão dos órgãos genitais femininos, provavelmente os de uma pessoa adulta, rodeado por cabelos, e, essencialmente, os de sua mãe. E aqui à esquerda a gente vê a imagem de Palas Athená com seu escudo, que tem na frente a imagem, ou a própria cabeça da Medusa. E Palas Athená é também essa mulher virgem, fálica. A gente vê na mão dela um símbolo fálico sendo exibido. E o poder dela como uma mulher também que é tanto masculina quanto feminina. Já nasceu da cabeça do pai dela, né? Os cabelos da Medusa são frequentemente representados na obra de arte sob forma de serpentes, e essas, mais uma vez, derivam-se do complexo de castração. Servem como mitigação do horror, por substituírem o pênis, cuja ausência é a causa do horror. E a multiplicação de símbolos de pênis significa a castração. Ou seja, por que ter que colocar várias serpentes? Por que ter vários símbolos de pênis? Para compensar uma angústia. Como diz o Freud, todo excesso
ele é a compensação de uma falta. A visão da cabeça da Medusa torna o espectador rígido de terror, transforma em pedra. Temos aqui, mais uma vez, a mesma origem do complexo de castração e a mesma transformação do afeto, porque ficar rígido significa uma ereção. Tá. Então, como é que se lida com a mulher, com esse ser tão perigoso, tão desorientado, tão indomável, tão ameaçador, tão apotropaico? Colocando um véu. Então, um dos fenômenos de sacralidade do feminino é o véu. Por quê? Porque com isso ele encobre. Ele evita que esse poder da mulher se extravase. A mulher com véu, ela é uma mulher contida, mas que ainda tem dentro de si esse potencial. Nós vamos encontrar na iconografia e nas descrições do feminino a presença do véu. Eu tenho um pouco mais, eu tenho aproximadamente 20 minutos para falar com vocês, e eu vou talvez acelerar um pouquinho aqui, mas quem tiver mais interesse, eu posso depois encaminhar algumas referências bibliográficas, a gente pode conversar. E também, como a gente já falou, tem o curso disponível na plataforma Hotmart. Quem quiser, o curso chama Mitologia Feminina. Todos esses elementos que eu estou trazendo para vocês estão muito mais aprofundados lá. Então, a carne da mulher, por si só, tem sido objeto de repressão por parte das religiões cristãs, e principalmente quando se fala da nudez e da virgindade, especificamente. Um historiador chamado Richards diz que resistir ao pecado de Eva seria uma forma de transformar o homem em alguém que é seguro de si, e que, por isso, então, a Igreja teria transformado Eva em uma entidade ameaçadora, uma entidade associada ao mal, ao pecado, e, por extensão, ao que é demoníaco. E, consequentemente, o que é feminino, então, tem que estar velado, caso contrário, ele se transforma facilmente em algo demoníaco pelas sociedades cristãs. Mas o véu, ele é também o que encobre o que é o segredo, o que é o mistério. O feminino, ele é incompreensível para o masculino. A mulher é aquela coisa que sangra na frequência da lua, é aquela coisa que cresce a barriga e de lá nasce uma outra vida, é aquela coisa que o homem tem um desejo, tem uma ereção e acaba ficando desfalecido em seguida, e depois ele pode ser morto, como no caso do mito de Judite e Holofernes. Então, a gente vê no dicionário de símbolos, né, Chevalier Gerbrand, que o estado virginal significa o não manifesto, o não revelado, ou seja, existe um potencial imenso, uma energia feminina, um poder de vida inestimável, inimaginável. E quando se fala que é o não revelado, revelado significa que que o véu não foi tirado. Então, o feminino, ele tende a ser considerado como aquilo que está encoberto, que é misterioso. E aí a gente vai encontrar, por exemplo, em todos os povos, ou praticamente todos os povos, o feminino sempre com véu. E o véu associado também, então, à virgindade, ou seja, o véu ele está presente em Ísis, está presente nas deusas hindus, ele está presente no Oriente, está presente por todo o Oriente Médio, na Europa. Para Chevalier Gerbrand, a retirada do véu ou dos véus sucessivos da deusa egípcia Ísis representa a manifestação, a revelação da luz. Então, o que é isso? O feminino tem uma luz, tem um poder de vida tão grande que, se o homem se deparar com isso diretamente, ele pode ser fulminado. A palavra talvez não fosse exatamente essa, porque fulminado seria atingido por um raio, né? Mas ele pode ser atingido, destituído, aniquilado. Por isso a mulher tem que ser velada, por isso a mulher tem que ser encoberta, por isso ela tem que ser contida, porque o seu poder ele é insuportável para o homem, nesse sentido. E um exemplo interessantíssimo, na minha opinião, pelo menos,
é, na mitologia sírio-babilônica, o herói Gilgamesh. Ele vai em busca da imortalidade e, no último momento dele, antes de se lançar pelo oceano, ele se depara com uma jovem em uma taberna e que tem um jardim ao redor. Essa menina se chama Shiduri, e Shiduri é a menina, a jovem. Tá? Não menina no sentido de ser criança, mas no sentido de ser jovem, e tem, então, essa conotação da virgindade nesse epíteto. E em uma das tabuletas encontradas, ela é chamada de Shiduri Shabito, que Shabito seria a mulher do vinho. Isso é muito interessante, porque a videira é uma das manifestações recorrentes da árvore da vida. E aí, quando Gilgamesh chega procurando pela imortalidade, ele não só encontra a videira nesse jardim, como também encontra uma virgem, uma jovem. E essa jovem está numa taberna. Então, existe uma complexidade de simbologias aí, porque a taberna geralmente é o lugar da prostituta. Mas, nesse caso, a taberna está vazia e só tem uma mulher. Qual foi a característica encontrada pelos estudiosos para definir se ela era uma prostituta propriamente dita, e aí também poderia ser sagrada, né? Porque na Babilônia Antiga a prostituição ela fazia parte dos ritos, como a gente já falou, em relação à fertilidade de Ísis, mas acontece que na descrição dessa mulher, dessa jovem, dessa menina, Shiduri, ela está com véu. Então ela não só ela tem o jardim em que se cultiva a fonte da imortalidade, a videira, e aí essa árvore é o que se chama de eixo do mundo, ou seja, a partir de onde tudo cresce, tudo se desenvolve. Então, ela é também esse arquétipo da grande mãe, a origem de tudo, a origem do universo, mas ela é, mesmo que jovem, mesmo que dentro de uma taberna, mesmo que esteja no fim do mundo, ela está usando um véu. Então, ela tem esse caráter de sacralidade, desse poder que está todo contido nela e que está, de alguma maneira, velado, ou literalmente velado, né? Para que ele não destrua os homens que se aproximem dela. E outros autores chegam a associar Shiduri a Calipso. Essas mitologias assírio-babilônicas, elas deram origem a várias outras narrativas, como, por exemplo, essa história de Shiduri traz elementos que a gente encontra posteriormente no livro que, para mim, um dos dois livros mais bonitos da Bíblia, que é, para mim, né, pelo menos, o Eclesiastes. Há vários trechos do Eclesiastes que a gente encontra já anteriormente nessa narrativa de Gilgamesh, e particularmente de Shiduri. E também Calipso, essa ninfa que também ofereceu a eternidade, a vida eterna para Ulisses, também usando um vinho como recurso, né, a videira como fonte da vida eterna, e também ela num axis mundi, no eixo do mundo, numa ilha que estaria no umbigo do mundo. Então, essas mulheres que se encontram nesse centro do mundo, que concedem a imortalidade, elas se caracterizam do modo também como a gente encontra o próprio paraíso. A árvore da vida, ela está no centro do jardim do paraíso, e dela saem 4 nascentes, né? 4 cursos d'água. Assim como no caso aí a gente encontra de modo bastante semelhante tanto em Calipso quanto em Shiduri. Então essa narrativa ela é recorrente, e novamente a gente vê se essa árvore da vida está no centro do jardim, ou, inclusive como no caso do jardim de Shiduri, ela é esse culto antigo que a gente começou falando hoje sobre o poder feminino, o culto à árvore, o culto à serpente também, mas já começando a separar a árvore da serpente, no centro do jardim do paraíso, mas diferentemente da árvore do conhecimento, sobre o qual a serpente gostaria de ter poder. Por que a serpente queria ter acesso ao conhecimento? A serpente não sabia onde ficava a árvore da vida, e ela queria viver eternamente. E para ela viver eternamente, ela queria que Eva e Adão consumissem do fruto da árvore do conhecimento, porque por meio do conhecimento
eles poderiam vir a ter a revelação de onde estava a árvore da vida. E, sabendo qual era a árvore da vida, a serpente poderia, então, se alimentar e, consequentemente, viver eternamente. Bom, esse é um exemplo que eu trago para vocês sobre a mitologia feminina. É algo muito mais amplo, muito mais significativo do que a gente viu aqui. Foram pequenos recortes de pequenos recortes em relação à amplitude do que a mitologia feminina pode nos oferecer, não só para conhecer sobre a mulher, mas para conhecer sobre o homem também, para conhecer sobre a história da humanidade, para conhecer sobre a história das religiões, para a gente repensar o que a gente vive hoje, para a gente poder estimar como a gente pode se comportar em relação ao que a gente quer construir, e também até mesmo como que a gente poderia resgatar a nossa participação, homens e mulheres, em relação ao que é o feminino. É claro que, como a gente viu, há lados demoníacos também, tanto para o homem quanto para a mulher, e essas condições demoníacas são geralmente sobreposições de outras narrativas que buscam explicar o mal pelo diferente, buscam explicar o mal sobre aquilo que é agredido. Aí, sem querer me delongar, mas só para deixar uma dica, vale a pena ver Melanie Klein, né, sobre a relação de amor e de ódio com o objeto e como agredir o objeto amado também traz esse conflito do ódio, destruir o outro. Ninguém destrói aquilo que vale pouco. Ninguém combate com força aquilo que vale pouco. De tal forma que, por exemplo, nas sociedades antigas, quando acabava um combate entre dois grupos rivais, os corpos ficavam largados lá pelo chão, ou os povos que perdiam, se conseguissem, buscariam os corpos depois para poder prantear e fazer os rituais de passagem para esses corpos, mas os corpos dos grandes batalhadores, os grandes guerreiros, eram pegados pelos vencedores para serem devorados, para serem comidos. O ritual canibalístico ele era sobre os grandes guerreiros, porque acreditava-se que assim eles conseguiriam incorporar as qualidades, as virtudes que esses grandes guerreiros tinham. Então, ninguém combate o feminino por acaso. Ninguém denota o mal sobre o adversário por acaso. É porque ali existe algum valor, ali existe alguma admiração, ali existe alguma grandeza. Só que uma grandeza que provoca inveja. E a gente pode, construindo melhores condições de relações na humanidade, compreendendo o valor do masculino, o valor do feminino, o valor do diferente, o valor da compaixão, a gente pode se livrar desse fenômeno inevitável que é a inveja no ser humano, não extinguindo a inveja, mas fazendo com que isso tenha menos importância, menos impacto na gente. Porque sempre que a gente for capaz de lidar com a grandeza do outro, a gente vai ser capaz de lidar com a inveja que existe na gente também. E quanto mais houver o valor sobre o outro, mais vai haver também autoconhecimento. E uma das formas da gente tratar disso, eu acredito que é conhecendo sobre a história da humanidade, e a mitologia é uma das formas da gente conhecer sobre a história da humanidade. Eu tenho alguns livros, alguns cursos a esse respeito, e artigos também. Tem não vou passar para vocês, não, na minha página de mitologia geral, aqui, essa página, que tem a Bastet, essa gata, vocês podem encontrar no Facebook também um vídeo sobre o curso e muitos textos sobre mitologia geral, não só sobre mitologia feminina. Quem quiser entrar em contato comigo, tem aqui este e-mail, bernardo@crescentedh, tudo junto, que é desenvolvimentohumano.com.br. E sou muito grato ao meu amigo que eu amo, que é o Sérgio Ked, que é um homem maravilhoso, um cara admirável na generosidade, na inteligência, na cultura, na competência, no conhecimento clínico, na destreza, no respeito pelo ser humano, no valor da amizade que ele nutre, que ele transfere para a gente.
O Emílio é um cara que eu conheci agora, que eu estou encantado com a generosidade, com a bondade, com o respeito, com a forma amável que ele é capaz de tratar as pessoas e tratar a vida. E a presença de vocês, que na grande maioria eu não conheço e não me conheciam, e por algum motivo resolveram estar presentes aqui hoje comigo. Agradeço a todos vocês, que seja um sábado lindo, um excelente fim de semana para vocês. Estou à disposição agora, se houver dúvidas, comentários. E aí, Emílio? E aí, Emílio? Muito bem, velho. Obrigado, querido. Muito boa, né? Muito boa a conferência do... Isso aí você fez um corte dificílimo de fazer, porque isso aí é complicadíssimo, né? Não é brincadeira falar disso, não. Está aqui a Paula Pantoja Boechat, né? E o Walter também, ouvi o nome dele, que são 2 junguianos famosíssimos do Brasil inteiro. Que né? honra! Muito obrigado pela presença. Paula, nossa colega de turma também, conheci Paula no vestibular, muito querida também. E você vê que só um comentário rapidinho, né, como membro da turma, que é a ideia de como é que a sexualidade sempre acompanhou o homem, né? Cheia de mistérios. Eu fiquei pensando nessa coisa de trans, de cis, de trans, de mudança de sexo, de mistura de sexo, o que é o quê, né? Eu fiquei meio impressionado com como está atual esse assunto né, da mitologia, da dificuldade de se diferenciar, sabe? E a coisa do véu também eu gostei demais, né? Porque eu lembro lá a nossa homenagem ao Roberto, o professor que morreu, me tocou muito, porque ele é de Catalão. Catalão é meia hora de Araguari, é na divisa com Goiás, né? Mas aí eu me veio à mente como é que você, se conseguisse ver uma mulher tomando banho, era um prêmio, né? Ou seja, era um negócio assim, tudo que era mostrado era muito perigoso, né? E me veio à mente também, viu, Walter, Paulo e colegas, os filmes do Fellini, né? A mulher como demônio, né? Aquela coisa dos internatos, a mulher como demônio, como diabo, como alguém muito perigoso, né? E a prostituta gorda, né? É muito legal. É muito bonito quando você não falou aqui, porque não seria impossível, né? Mas a função das prostitutas, né? Como algo assim muito importante nos templos. Você só falou, mas no curso que a gente fez lá com você, foi muito mais intenso. Agradeço seus elogios, viu, eu digo mesmo de você. Você sabe que eu te amo, cara. Você é um cara maravilhoso, velho. Vamos passar a palavra para a turma aí, querida, aí, vários colegas queridíssimos. Cadê o Emilhão? Cadê o Emílio? Eu estou aqui, querido. Espera aí, deixa eu botar aqui. Você foi tomar água? Espera um pouquinho. Olha o Walter aqui. Olha, Walter eu acho que a gente tem que abrir para as perguntas. Pois é. Vamos deixar o pessoal perguntar, Ked. Eu gostei imenso. Já deixei. Maravilhosa, realmente. Eu acho que é um trabalho complexo e abre vontade da gente poder aprofundar em outros encontros, até vontade de fazer o curso, né? Porque é bastante. Mas vamos às perguntas, cada do tempo. Temos 15 minutos para debate, vamos lá. Começar pela Paula e o Walter, né, Ked? Acho que seria simpático. Cadê Paulo e Walter? Todo mundo que é vontade. Paula, liga o microfone. Oi, já liguei. Não, eu achei o Bernardo fantástico. É pena que eu atrasei, que a gente teve um problema aqui com o vizinho. Nós estamos em Búzios, estamos fazendo o nosso recolhimento aqui em Búzios. E o Walter teve que resolver um problema aqui com o vizinho, a gente demorou para entrar, mas eu achei muito bom. Parabéns, Bernardo. Agora, eu sinto que você está falando junguianamente o tempo todo, viu? Não conta para os outros, Paula, por favor. Não conte para os outros. Essa coisa de apotropaico, quando você entra com a ideia de Nigredo, olha, Jung estudou alquimia, né? Essa coisa toda. A gente pega o Junito Brandão, a gente pega o Mysterium Conjunctiones do Jung, né? Que é lindo. A coisa do desvelar também que você fala é muito interessante, né? Quer dizer,
o desvelar, tirar os véus, é aprender a verdade, né? Porque a verdade vem a partir de tirar-se os véus, né? E é interessante, eu estava me lembrando também, quando Semele, né, teve um caso com Zeus, né? Zeus era o grande Dom Juan do Olimpo, seduzia todas as mulheres, né? E ele seduziu Semele. E Hera se disfarçou de criada, né, de Semele e instruiu-a para pedir que Zeus se revelasse em toda a sua pujança. E ela morreu queimada. Perfeitamente. Né? Então, assim como Zeus era aquela divindade fortíssima que não podia ser vista em toda a sua grandeza, eu acho que também o que está escondido atrás do véu é a força da mulher, né? Isso não pode ser percebido em toda a sua pujança, senão a pessoa sucumbe, né? Eu acho que isso era uma coisa da antiguidade, dos mitos, mas eu acho que até hoje a mulher tem que se fingir de boba, a mulher tem que... O que você acha desse raciocínio? A mulher não pode aparecer em todo o seu poder, porque ela é perigosa no poder todo que ela tem. Exato. A mulher não pode dar gargalhadas. A mulher ela acaba sendo uma ameaça muito grande para a moral e para a fantasia masculina de que ele é o centro do poder e da sociedade, né? É verdade. Bernardo é muito feminista também. O Bernardo Walter é de Belo Horizonte. Viu? O Walter, o marido dela, formado aqui em Minas. É nós aqui, então. Parabéns, Armando, pela fala. Bernardo, pela fala. Desculpe. Parabéns pela fala. Eu também tive aqui um problema de tempo, cheguei um pouco atrasado, mas a Paula falou tanto do poder masculino aí que eu fechei o meu celular e desliguei o meu som. Eu fiz uma autocastração simbólica, o arte se castra, né? O sacerdote, o arte se castra perante a Cibele, né? A grande mãe Cibele, a grande mãe da Frígia, né? Que é uma metáfora aí esse domínio feminino. Se o homem aparentemente domina, no fundo é a mulher que domina. Eu estou aqui do lado da Paula e me senti dominado aqui pela presença dela. Então, eu fechei meu microfone. Mas, Bernardo, é muito bonito, né, sua fala, uma cultura ampla, né? Você vai da Bíblia para a mitologia grega, fontes muito grandes, bonitas, né? Alquimia. E, como a Paula falou, bem junguiana sua fala, gostei demais. Que bom, obrigado. Queria conhecer muito mais você, seu trabalho, e gostei demais. Que bom, parabéns. Muito obrigado. Uma honra ter vocês aqui, pessoas que são grandiosas em diversos conhecimentos, amigos do Sérgio. O Sérgio fala muito bem de vocês também, Emílio também falando de vocês. E Emílio já falou que é possível que a Paula venha futuramente também falar sobre a psicanálise junguiana. Eu já fiquei sedento já quando ele mencionou. Vocês dois, essas competências que vocês têm me deixam muito feliz da presença. E cá entre nós, vocês não ficam falando que eu sou muito junguiano, não, porque recentemente uma colega psicanalista de uma dessas grandes sociedades de psicanálise do Brasil, que eu não vou mencionar, vocês vão entender por quê, me chamou para participar de um evento deles, e eu iria falar sobre mitologia e dança, mitologia feminina e dança. E aí o pessoal, o board ali da Sociedade de Psicanálise lá, foi procurar mais a meu respeito, daí foram ver uma live que eu fiz com uma dançarina sobre dança livre e mitologia feminina, e eles falaram assim, não, o Bernardo não, porque ele fala muito de Jung, então nós não vamos trazer, vamos procurar outra pessoa. Mas o Bernardo não. Então vocês estão acabando com a minha vida, me revelando, porque eu preferia continuar com o véu aqui de psicanalista, mas vocês estão acabando comigo aqui, viu? Mas é uma honra ter vocês aqui, ter visto vocês e estar presente. Olha, foi uma honra te ouvir, muito bacana. Muito bom. Gostamos muito mesmo, Bernardo. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Fica a palestra. Que bom.
Mestre Emílio, como é que a gente prossegue? Se houver mais alguma pergunta... Vamos deixar as perguntas, temos 10 minutos, deixa as pessoas perguntarem, tem muita coisa no currículo. A Inayá acompanha o Bernardo aí também. Ó. Inayá, finalmente nós estamos nos vendo, Bernardo. Ei, querida, que bom te ver. É um prazer, foi muito bom ouvir você. E aí, simplesmente me parece assim, eu tenho que olhar e ler muito mais, voltar lá no seu curso, rever muita coisa, que são muitos detalhes. É um conhecimento profundo e tudo novidade para mim, não faz parte do meu comum de ler e saber, não faz parte. E foi muito legal. Muito obrigada, Bernardo. É um prazer ter você no nosso grupo aí. Que bom, prazer meu, querido. Inayá, Bernardo, deixa eu fazer uma brincadeira com o Inayá e com você. Eu me lembrei de uma canção que canta assim: ai, 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 eu nasci para sofrer, fui olhar para você, é só Emílio. Eu fecho. Os olhinhos fechou. E quando os olhos eu abri, quis gritar, quis fugir, mas você, não sei porquê, você me chamou. Ai, que horror! Isso é lindo, né? Isso é lindo, cara. Eu adoro essa música, acho muito linda. Cancioneiro, né? Mas tem a ver com o tema do que foi falado, né? Tem. E olha só, Bernardo é quando poeta eu olhei também. para você, quando Poeta desvela, né? primeiro. O deslumbramento é muito bonito, muito Bernardo bonito. é um grande poeta, tem Viu, Emílio? publicado, né? E agora... Bernardo é poeta também. Tem um livro publicado recentemente. Agora, pela Inayá também. Muito Deixa bom. eu falar uma coisa importante, que me veio correndo aqui, flechado, um mineiro chamado Hélio Pellegrino. O Hélio fez uma... Nós tínhamos um grupo, pouco depois da faculdade, chamado Construção, uma época que a ditadura não permitia reuniões. Então, a gente levava a turma para o teatro e fazia debate. E ali as pessoas iam perdendo medo, né? Porque já era o terror, as pessoas estavam mais realistas do que o rei e perderam a realidade, né? O Enfield fazia sátiras para zombar um pouco do superego de muito medo, etc. Mas era uma peça chamada Com o Rubi no Umbigo, que uma senhora, uma pessoa esconde um rubi no umbigo dela e, em determinado momento, um ente da família, endividado, resolve a mulher para roubar o umbigo, quer dizer, o rubi, e vender, né? Fazer ganho. E aí o Pellegrino falou uma coisa que é muito interessante, que me marcou muito, porque ele diz que nessa peça estão 3 castrações do homem, né? Ou seja, o nascimento é a separação, né, da origem, né, do corpo feminino, o desmame e a castração no sentido genital, né? Então, achei assim, muito interessante, na realidade, isso, né? Um pouco me lembrou muito da infância, no sentido dessa coisa do sagrado, como quando a gente separa, por exemplo, alguém falava alguma coisa, xingava, você fala, é a tua mãe, né? Quer dizer, a separação do mundo e dos outros. A minha é sagrada, a tua não, quer dizer, é a dos outros, né? É o que a gente brinca, o cu de Creus, a alteridade, quer dizer, o ruim está sempre fora de nós. A gente tem que ficar, vamos assim, né? Velados no bem, né? E como determinadas coisas são assim cruéis, né? Porque se você falar da minha mãe, dou-lhe porra. Essa coisa, a correlação do sagrado e muitas vezes do poder na realidade, né? Por isso que eu também acho muito interessante no budismo a coisa do silêncio, né? Quer dizer, o silêncio. Não que o silêncio não seja uma forma de desvelar, né? Porque normalmente a nossa mente está muito poluída, não só de coisas, vamos assim, até de informações hoje. Hoje é incrível. Eu comprei um celular e fiquei uma semana nos contatos. Cara, eu me senti quase castrado, porque como para o mundo, né? E depende dos outros, você está em constante interação, você sem celular, você fica... Quer dizer, é um aprendizado rico, né? Eu acho. E, inclusive, fico pensando como é que seria o Buda hoje, né? Certamente tem que desligar o celular para se iluminar, porque é muito complicado. Mas, para interagir socialmente, e nós é fraco, a nossa força vem do coletivo, você tem que se comunicar, né? Diz quem não se comunica, se comunicação é uma coisa muito rica, né? Bernardo, eu quero te agradecer esse teu mergulho, né?
feminino, sem se fundir, né? Porque é uma coisa assim que, na verdade, quando a gente o véu, a gente também está sonhando, e no sonho, às vezes, a gente não sabe o que é realidade ou não, né? Mas a capacidade de despertar, né? Quer dizer, de você ir ao sonho, mas você ter os pés no chão e a consciência no dia de hoje, né? E hoje é um dia que, inclusive, eu acho não, que é interessante, eu brinquei comigo, dizendo que o mito do ele não, porque as mulheres desse governo entrar, elas foram para a rua dizer ele não, né? Se contrapor a essa ideia de mito, né? E é como vem essa coisa muito primitiva de tentar pegar o inconsciente coletivo e manipulá-lo de uma forma, né, em que, se morrerem 1% da imunidade de rebanho, serão 1.400.000, mas não importa, quer dizer, com isso é que a ciência, porque interessa a minha, né? Então, nosso Deus, em vez de viver na gente, vive na moeda, vive nos corpos, nesses valores, né? E é uma cruzada muito cruel, né? Assim, de sobrevivência. Mas cá estamos nós, Coração FNM. Eu quero agradecer imensamente ao KED, porque o Bernardo KED, ele é pai de toda essa história. Ele conseguiu, na nossa turma, muito dividida, trazer o afeto. Não, trazer o afeto. Eu acho que o afeto a turma tem. Mas, amigo, muito... Eu queria te apresentar a Lúcia Valente, que assistiu a conferência toda. Ela é professora da Universidade Federal de Uberlândia, viu? Uma alegria. Ela é professora de letras, né? Acho que então, o grupo está pequeno, mas de altíssimo nível. A turma que está aqui é da mais alta qualidade, né? Então, os mineiros que prestigiaram aqui, eu agradeço muito, porque realmente a gente queria divulgar, eu queria muito que as pessoas vissem minha turma, né? Meus colegas de turma. Deixa ela falar, Ked, deixa ela falar, Lúcia. Fala um pouquinho para a gente. Ela mandou uma mensagem aqui que está com problema na conexão, no chat aqui. Não sei se vocês viram. Agradeço muito. Pois é. Então é isso. Ok. Então... Bernardo, eu tenho só uma pergunta para você. Querido, por favor. Você postou lá uma gravura em que, digamos assim, a luta entre a verdade ou a luz e a escuridão, quer dizer, o desvelamento, a verdade que se desvela, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer, é que a luz não corre da sombra e a sombra corre da luz, né? No budismo, a gente fala que o Buda disse: eu toco mal e não me contamino, né? Quer dizer, o poder da compreensão, o poder da generosidade, da compaixão, transcende. O que eu acho muito bonito é que o budismo tem uma forma até de entender o bolsonarismo, esse momento atual, que ele não polariza entre agredidos e agressores, quer dizer, ele quer a não agressão, né? Então, não importa torturado ou torturador, agressor ou agredido, normalmente a gente toma o polo do lado mais fraco. No feminicídio, quer dizer, você vê, se uma mulher é assassinada, tranquilamente nós vamos rezar pela mulher, e a gente esquece de rezar pelo assassino. Do ponto de vista do não sofrimento, você tem isso como um todo. Isso é uma coisa muito revolucionária e nova, na realidade, né? Porque coloca o ser humano pode viver muito mais feliz e sem sofrimento. Esse entendimento do coletivo e do individual é muito profundo. Eu acho que você traz uma contribuição muito, muito grande, né? Até para a gente separar o que é mito e minto, né? Quer dizer, esse pequeno N aí que coloca uma grande diferença, né? Embora eu não me assuste em função a esta figura, que eu acho que às vezes nem dá tanto valor, porque o problema é que não aparecem as figuras que estão por trás e que usam essa pessoa como neto na realidade, né? Quer dizer, que não tem nem figura, né? Seja de espantalho, deturpado, etc. Né? Quer dizer, há um mito ainda velado, que é o mito da dominação, e o temor, né? À liberdade, à fraternidade, né? Aos nossos sonhos, que o nosso querido Leonídio ensinou, que não são só da Revolução Francesa, mas são dos povos originários tupinambás, que ensinaram na França as três referências, né? Égalité, liberté e fraternité, né? Eu acho que são também todos esses, vamos assim,
termos muito femininos, na realidade, né? Essa isonomia nossa, né? Que é uma forma não preconceituosa de entender o comunismo, né? Eu acho que o espiritismo, o budismo, tentam nos fazer mais comum a todos. E eu gosto muito de Jung, uma coisa que eu não vi em Freud, porque Freud ficou muito na relação interpessoal. Como eu estudei mental e acupuntura, a gente vai para a lua, a gente vai para os elementos, o fogo, a água, a madeira, o metal, né? E aí você transcende a natureza. O Jung teve a imensa propriedade de conectar a medicina ocidental com a oriental, coisa que eu acho fundamental para a nossa UFRJ nos próximos 100 anos, né? Porque o conhecimento hoje está globalizado, mas ele ainda não está suficientemente integrado e vivenciado. Somos uma cultura de 500 anos e no Oriente você tem povos milenares, Índia, China, tem muito conhecimento. Eu não quero me alongar e te agradecer, Bernardo. Eu queria ver aqui a Beth, a Cristina, tem alguma pergunta? A Wanda, a Sandra, não sei se a Ruth está aí. Ked, tenta um colega para a gente poder, em 5 minutos, passar para a Beth, iniciarmos a homenagem ao Roberto. Eu combinei com a Beth passar a palavra para ela. A gente pode Mas terminar antes com a nossa frase, que os sonhos não envelhecem, né? Os sonhos não envelhecem. Essa é a frase da turma, né? Que eu gosto muito. O inconsciente é atemporal, com Jung, com Freud, acho que com qualquer um, né? Então, isso é importante. Muito, queridos, muito. Não sei se há alguma pergunta, mas eu sei que vocês têm um momento agora para homenagear o professor de vocês. Juliana, obrigado, querida, por estar presente. Sou muito grato e estou à disposição, se alguém quiser algum outro tipo de contato, estou à disposição. Obrigado pela oportunidade. Agradecer, Juliana, o cartaz tão bonito. Cartaz, temos que escolher 3 mitos para ver o cartaz. Cartaz ficou muito bonito, Juliana, né? Isso aí. Juliana, muito obrigado. Juliana, exatamente. E um excelente fim de semana para todos. Me faz um favor. Passa a palavra para Elizabeth Maria Melo, que é da pediatria, e ela vai abrir homenagem ao Roberto Aires. Eu vou silenciar aqui o microfone. Eu também silencio. Muito obrigado a todos. Em especial a você, ao equipe e aos presentes. Valeu, Emílio. Elizabeth, então, muito obrigado a todos e a palavra que está com você. Um ótimo fim de semana. Tudo de bom. Beijo para todo mundo aí. Elizabeth, você está sem som. Oi. Bernardo? Oi. Bernardo, eu fiquei maravilhada, viu? Tá? Obrigado, querida. Eu fiquei também, eu vou levar dessa palestra 3 tópicos: sabedoria, compaixão e pleno poder. Eu achei isso tão bonito. É lindo, né? Também acho. Achei muito bonito. Muito obrigada, viu? Você é educadíssimo, muito assim, estudioso, viu? Maravilhoso, assim, de bom humor. Você sabe que eu passei muitos anos passando o carnaval em Minas, em São Lourenço, então eu adoro os livros. Muito obrigado. Parabéns pelo seu preparo. Obrigado, então, querida.